Nesse nosso 16º vídeo, vamos falar sobre o último dos elementos da culpabilidade. Aliás, me perdoem, eu disse para vocês que antes de falarmos sobre os elementos da culpabilidade, desse último elemento da culpabilidade, eu queria falar mais um pouquinho sobre erro de proibição, não é? Me perdoem então. Vamos lá. Queridos, vejam só. O erro de proibição, ele vem, então, na hipótese de ser inexcusável como algo que vai isentar o agente de pena. O erro de proibição ele está tratado no artigo 21 do Código Penal. E o artigo 21 do Código Penal diz que quando o erro de proibição é inevitável e excusável, ele isenta o agente de pena. Então é o erro de proibição inevitável, excusável, que vai nos trazer a exclusão da própria culpabilidade. Ok? Veja você que se o erro de proibição for excusável, ele vai diminuir a pena do agente. Então eu tenho que verificar o que significa um erro de proibição inexcusável e como é que ele se distingue do erro de proibição excusável. Lembre-se sempre, porque pode parecer bobo, mas é verdadeiro. Muita gente às vezes erra esse lance de inexcusável, excusável. É só lembrar que é o contrário. O inexcusável é o evitável, o excusável, o inevitável, né? Então vamos lá, preste atenção. Quando nós falamos de erro de proibição excusável e inevitável, nós estamos falando do erro de uma pessoa que não tinha como alcançar a consciência da ilicitude. Aquela pessoa, ela não tinha, pelas circunstâncias, condições de ter conhecimento da ilicitude do fato. Agora, veja, se você estiver diante de uma hipótese em que se vislumbre que a pessoa tinha condições de atingir o conhecimento da ilicitude, ainda que ela desconhecesse, o erro de proibição será inexcusável, portanto evitável, e assim ela poderá ser responsabilizada pela prática do crime, embora com a sua pena diminuída. Isso vem definido aqui no artigo 21, parágrafo do Código Penal. Se você abrir o artigo 21 no parágrafo, você vai encontrar esta cláusula, ok? Então vamos lá. Se nós abrirmos aí o artigo 21, parágrafo único do Código Penal, nós vamos encontrar que, vamos lá, fazer aqui a leitura junto com vocês desse meu pequeno código. Olha o código, pequeno, né? Vamos lá. Esse artigo 21 do nosso Código Penal, ele vai dizer que assim, olha. Oh, meu Deus, para encontrar isso aqui, meu pai. Vamos lá. Ó, considera-se evitável, ou seja, inexcusável o erro, se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, a lei diz que ele, se não tem a consciência da ilicitude, né, que se desconhece o caráter ilícito do fato, mas ele tem condições de atingir essa consciência da ilicitude, o erro de proibição se entende inexcusável e, portanto, evitável, ok? No caso, a sua pena será diminuída. Veja, uma outra questão que é importante é você saber que o erro de proibição, ele não atinge... Gente, o erro de proibição inevitável, ele não atinge a culpabilidade. Então, presta atenção. O crime não é fato típico e ilícito. Bem, a culpabilidade para alguns integra, para outros não. Mas, de qualquer forma, ainda que você considerasse a culpabilidade não estaria lá no terceiro momento, porque o crime é fato típico, ilícito e para alguns culpável. Mas, mesmo que não fosse, repito, só no terceiro momento você analisaria a culpabilidade? Então, presta atenção. Como é que você deve analisar a situação de erro? Primeiro, você analisa a hipótese para verificar se ela é erro de tipo. Porque se ela for erro de tipo, ela vai trabalhar ali no próprio fato típico, certo? Na conduta. E se for erro de proibição, só vai trabalhar lá na culpabilidade. Então, por isso, primeiro busque saber se aquilo ali é erro de tipo. E é mais fácil se você pensar assim. Por quê? Porque o erro de tipo,
é erro que versa sobre elementos constitutivos do tipo legal de crime. Os dados constitutivos do tipo legal de crime, as elementares do crime, que deverão todas estar acobertadas pelo dolo. Se a pessoa desconhece a presença de uma daquelas elementares, ainda que elas sejam de cunho normativo, não esqueça disso, o agente estará errando sobre um elemento do tipo. E se ele estiver errando sobre esse elemento do tipo, ou seja, se ele realizar um elemento do tipo desconhecendo o que o faz, ele está em erro de tipo, não é de proibição. O erro de proibição pressupõe que o agente tenha realizado a conduta típica com consciência e vontade. Ele sabia que estava realizando todos os elementos daquele tipo. Ele tinha consciência e vontade de realizar todos os elementos daquele tipo. O problema no erro de proibição é que ele desconhecia a proibição que versava sobre o seu comportamento. Então, para você falar de erro de proibição, você já tem que ter superado a situação do erro de tipo. Por isso que eu digo para você que quando analisar a conduta, primeiro veja se é erro de tipo. E só se não for, aí você entra no erro de proibição. Sacou? Então, eu inclusive aqui enfatizei que o erro de tipo pode inclusive versar sobre os elementos normativos. Então, preste atenção. Aqueles elementos que dependem de uma análise, não é isso? De uma valoração. Então, preste atenção. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu, Cláudia, seja abordada por um policial. Eu não, né? Porque vai ficar difícil de falar. Vamos imaginar que uma pessoa qualquer seja abordada por um policial e esse policial queira realizar um ato legal em desfavor dessa pessoa. E essa pessoa se revolta. Por quê? Porque na cabeça dela, aquele ato não é um ato legal, cara. Na cabeça dela, aquilo ali não é um ato legal. Na cabeça daquela pessoa, ela está sendo vítima de uma ilegalidade. E aí ela se opõe à prática desse ato legal do funcionário público. E ela se opõe mediante violência à prática do ato legal do funcionário público. Nesse caso, ela está se opondo à prática de um ato legal, achando que, na verdade, está se opondo à prática de um ato ilegal. Então a pergunta é: a legalidade do ato não é elemento do crime de resistência? Sim, pode falar que é porque é. Sim, é elemento do crime de resistência. Então, se ela erra sobre esse elemento, significa dizer que ela nunca teve o dolo, olha, ela nunca teve o dolo de se opor à prática de um ato legal. Na cabeça dela, ela está se opondo à prática de um ato ilegal. Então, ela está em erro de tipo, porque ela está errando sobre a legalidade do ato, que é elemento do tipo legal do crime de resistência descrito no artigo 329 do Código Penal. Ok? Então, esse erro sobre elementos normativos do tipo é erro sobre elemento do tipo constitutivo. Ou melhor, é erro sobre elemento erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Então é erro de tipo, não é erro de proibição. Sacaram? Por favor, sempre prestem atenção para esse detalhe. Agora vamos lá. Se vimos o erro de proibição, que vai afastar quando invencível o segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude, veja! Por que o erro vencível não afasta a culpabilidade? Porque a culpabilidade ela não requer consciência real da ilicitude. Ela requer consciência potencial da ilicitude. Você, ainda que não tenha consciência da ilicitude, teria condições de alcançar esse conhecimento? Então o teu erro é evitável, o teu erro é vencível nos termos do parágrafo único do artigo 21. Ok? Mas existe o terceiro elemento da culpabilidade. O terceiro elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade contra adversa. Afinal de contas, a culpabilidade é um juízo de reprovação que recai sobre o comportamento de alguém. Se eu não posso exigir de você um comportamento diverso, como é que eu posso reprovar o teu comportamento? Impossível. Então, a exigibilidade de conduta diversa, ela já foi integrada ao conceito de culpabilidade lá
pelos teóricos da psicológica normativa, lembra? E até hoje está aqui, na normativa pura. Agora vamos ver o que afastaria essa exigibilidade de conduta diversa. A lei traz as hipóteses que afastam a exigibilidade de conduta diversa, às vezes, mas também se fala em causas supralegais. De qualquer forma, a nossa lei, na parte geral, vai falar de inexigibilidade de conduta diversa quando ela trata da questão referente à coação moral. Moral, hein? Por quê? Porque coação, ela pode ser de duas ordens. A coação pode ser uma coação física, que afasta a conduta quando ela for irresistível, por ausência de vontade. Mas ela pode ser uma coação moral. E a coação moral, quando ela for uma coação moral resistível, ela é uma mera circunstância atenuante genérica. Mas quando ela for irresistível, ela é, a rigor, ela é excludente da própria culpabilidade. A coação moral irresistível, ela é excludente da culpabilidade. A coação moral resistível, ela é mera circunstância atenuante genérica. Ok? Muito bem. Lembrar, para não cair numa pegadinha, que na coação moral resistível ou irresistível, não importa, existe vontade, hein? Cuidado, hein? Não, professor, a pessoa não tinha vontade de fazer aquilo, tinha assim, ó. Se eu digo assim pra ti, ou tu fazes isso ou mata teus filhos, aí tu vai fazer aquilo que tá errado, vai realizar a conduta típica e ilícita. Foi a tua vontade que te fez optar entre perder o teu menino e realizar aquela conduta, você opta pela conduta. Agora, eu posso exigir de você que se comporte de forma diferente diante de tamanha coação? Não! Por isso que a coação moral irresistível, ela não afasta a conduta, ela afasta a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Porque, presta atenção, na coação moral irresistível, a conduta é livre, mas a vontade não foi livremente formada. Sacou? Então, cuidado com isso. Ouviu, meu amor? Tu tomarás cuidado com isso. A ação, o comportamento é livre. Perdão, é voluntário. Desculpe, na coação moral irresistível, foi voluntária aquela tua conduta. Só que a sua vontade não foi livremente formada. Se a sua vontade não foi livremente formada, ela não poderá ser reprovada. E, portanto, inexigível conduta diversa, ausente a culpabilidade. Mas a lei também fala, com relação à coação moral resistível, circunstância atenuante genérica, prevista no artigo 653C. E lembrar sempre o seguinte, tá? Que aquele coator, ele, nessa hipótese, será responsabilizado pelo crime com a sua pena agravada nos termos do 62, agora do 62, inciso 2. Ok? Agora, presta atenção. Quando a gente fala de inexigibilidade contra diversa, além da questão da coação moral irresistível, o 22 traz a obediência hierárquica. Lembre-se sempre que obediência hierárquica somente se pode estabelecer em relações de direito público. Então, nós aqui estamos falando de uma relação de direito público. Só nela que se pode falar de hierarquia. Joia? Só nela que se pode falar de hierarquia. Então, na hipótese de obediência estrita à ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico, também não haverá culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Lembrar que ao subordinado não cabe